Bom, meus amigos, estamos começando aí a gravar, né? Então, como todos sabem, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Matemática Discreta, do curso Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Começou a gravação, então peço aos meus queridos alunos e alunas que, por favor, registrem sua presença aí no chat para a gente poder começar nossos trabalhos, né, a segunda etapa dos nossos trabalhos de hoje. Beleza? Gente, mais uma vez, reforçando que esse é o nosso penúltimo encontro síncrono do semestre 2020.1.2, desculpa. O semestre 2021.1 está previsto para começar no dia 23 de agosto. Então, o semestre vai terminar agora dia 7 de agosto, do 7 de agosto até o dia 22 de agosto. Todos nós teremos um breve descanso, né? Umas fériasinhas de 15 dias, praticamente, e depois, no dia 23 de agosto, se os deuses quiserem, né, se Deus quiser, nós estaremos de volta. Ainda não sabemos se vai ser presencial ou remoto, tudo leva a crer que a gente vai continuar remoto, mas se acontecer novidades, se tiver novidade no meio do caminho, não se preocupe que a coordenação informará a todos vocês, beleza? Bom, gente, então vamos lá para nossos comentários do quiz de hoje. Vou compartilhar aqui a telinha com vocês e vamos lá, certo? Bem, o nosso assunto de hoje é um dos assuntos que eu acho mais bacana dentro do contexto da matemática discreta, né? E da matemática discreta de maneira específica e da matemática de uma maneira geral, que é a probabilidade. A probabilidade é muito bacana, por quê? Porque é uma coisa que está no nosso dia a dia, né? Hoje é muito comum a gente ouvir na imprensa, no rádio, na televisão ou nos sites de internet alguém mencionar alguma probabilidade, né? Só que acontece o seguinte, o senso comum muitas vezes confunde probabilidade com certeza, só que uma coisa que é colocado bem no início de qualquer livro-texto que traga probabilidade como assunto, é que a probabilidade lida com a incerteza, certo? Então, não tem nada a ver certezas e probabilidades, né? Então, a probabilidade é do campo da incerteza, né? Então, vamos sempre lembrar disso. Gente, primeira pergunta, né? Primeira pergunta do nosso quiz dizia o seguinte: a probabilidade de um evento é um número entre 0 e 1. Pronto, essa é a primeira coisa que vocês precisam também sempre ter em mente. Isso quer dizer o quê? O que é que quer dizer essa história do 0 e 1? 0, o evento ocorre com certeza e 1 não ocorre. Totalmente errado. Certo? É justamente o contrário, justamente o que está colocado ali na resposta correta. Certo? A pessoa que respondeu ali deve ter se confundido. 0, baixa probabilidade de ocorrer. Por que essa alternativa está incorreta, meu querido professor? Ora, o 0 é a probabilidade de não ocorrer de jeito nenhum, certo? Não significa que aí já tem um absurdo, baixa probabilidade de ocorrer, né? Então, o 0 é não ocorrer de jeito nenhum. Quando a gente fala de probabilidade, é bom sempre a gente lembrar também de outro ponto importante, que uma coisa é 0 e outra coisa é 0,0001. Esse 0,0001 é diferente de 0, né? Mas é muito próximo, mas não chegou a 0. Certo? Então, a gente sempre tem essa ideia. A alternativa correta, que 13 pessoas marcaram com perfeição: 0, o evento não ocorre, e 1, o evento ocorre certamente. Então, é muito comum vocês verem em reportagens que falam de probabilidade, que dificilmente são apresentadas probabilidades de 0 ou de 1, né? Ou seja, o evento não vai ocorrer de jeito nenhum, ou o evento vai ocorrer com toda certeza. Claro que existem situações no nosso dia a dia que a gente diz assim, aí é 0 probabilidade disso acontecer. Por exemplo, uma pessoa se jogar de um avião, né, um avião lá em cima e tal, sem paraquedas nenhum, e essa pessoa não cair. Isso é 0 probabilidade disso acontecer, certo? E é 1 de probabilidade que a pessoa vai cair, ok? Beleza? Bom, aí, aproveitando a oportunidade, é sempre bom lembrar o seguinte, que quando a gente fala de probabilidades,
costumeiramente, isso é terreno fértil para teorias da conspiração. Mas vamos deixar para falar sobre isso daí no segundo tempo, que aí a gente explora mais esse assunto, tá bom? Altíssima probabilidade de ocorrer. Ninguém me assinalou, beleza, né? Mas essa alternativa está incorreta pelo seguinte fato: não é altíssima probabilidade, ela vai ocorrer, certo? Então é bom a gente lembrar o seguinte, que quando a gente fala de altíssima probabilidade, é como se aproximasse do 1, mas não chega no 1, né? E o 1 não é o ponto final, acabou, certo? Assim como a primeira alternativa, a segunda, né? O 0, baixa probabilidade de ocorrer. Uma coisa é baixa probabilidade, outra coisa é não ocorrer de jeito nenhum. 0 é não ocorrer de jeito nenhum o evento. O evento vai ocorrer, certeza. Beleza? Bom, vamos passar adiante para a próxima pergunta. O campo da possibilidade, a partir da perspectiva lógica, nos diz que algo é necessariamente verdadeiro ou falso, né? Gente, vamos lembrar aqui do seguinte ponto, né? Quando a gente fala de necessariamente verdadeiro ou necessariamente falso, isso no âmbito da lógica modal, que é um assunto que eu trato já na nossa disciplina de lógica matemática, tem o seguinte: quando algo é necessariamente verdadeiro, é impossível ele ser falso. Quando algo é necessariamente falso, é impossível ele ser verdadeiro. Certo? Então, a possibilidade e a necessidade, na lógica, são dois conceitos totalmente distintos. Quando eu digo assim, é possível que chova em Sobral hoje. Então, isso pode acontecer ou pode não acontecer. É possível que o Marvin seja aprovado por média em matemática discreta. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. É muito diferente de eu dizer, por exemplo, que o Marvin necessariamente ele passará por média. Se eu dissesse isso, seria que eu estaria dizendo que é impossível o Marvin não passar por média. Ele vai passar por média, certo? Mas a gente sabe que uma coisa ou outra podem acontecer, tá certo? Entendido? Bom, então nesse caso aí, realmente essa sentença ela é falsa, né? Porque eu acabei trocando os conceitos aí. Tá bom? Então, parabéns à minoria que acertou, certo? Vamos adiante. Um dos primeiros desafios ao modelar um problema à luz da probabilidade então vamos lá. Modelar problemas à luz da probabilidade. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar para esse problema e vamos pensar como é que a gente vai estudá-lo, né? Então, primeira alternativa, contar quantos elementos há no espaço amostral. Opa, aí já tem um conceito de espaço amostral, né? O espaço amostral e o espaço do evento, né, são dois conceitos importantes que a gente vai abordar com mais profundidade no segundo tempo. Não era a alternativa correta, apesar de duas pessoas terem assinalado, né? Vamos logo para a alternativa correta. Identificar o espaço amostral U e o evento A. Gente, o espaço amostral é aquele dado, aquela informação, onde você tem todo o conjunto de possibilidades, certo? Entendido? Por exemplo, você tem ali um dado com 6 números, né, com 6 faces. Qual é o espaço amostral? É 6. Por quê? Porque você tem 6 possibilidades de dar qualquer um daqueles números. Ok? Diferente, né? Pronto, temos exatamente, é o geral. Certo? Então, é aquele geral. Já quando a gente fala de evento, vamos continuar aqui com o exemplo do dado. É a ocorrência de um número. Por exemplo, qual é a probabilidade de dar um número 6? É 1 sobre 6, porque você tem um evento, né, em 6, e por aí vai. Certo? Entendido? Então, como nós estamos colocando aqui na questão, o primeiro desafio é identificar esse espaço amostral e o evento A. Né? O evento, como a gente está utilizando uma linguagem da teoria de conjuntos, vocês vão concordar comigo que esse evento é um subconjunto do espaço amostral, certo? E no segundo tempo nós vamos trabalhar vários outros conceitos e nós vamos utilizar muito a teoria de conjuntos. E aí eu acredito que vai ficar bem claro para vocês como a gente olhar para modelagem de problemas que envolve probabilidade à luz da teoria de conjuntos, facilita bastante a nossa compreensão, beleza?
Bom, calcular a probabilidade de elementos de U estarem contidos em A. Essa alternativa está totalmente errada. Por quê? Porque, primeiro, o espaço amostral, o U, né, é o conjunto maior, né? Então, já imaginou você está fazendo todo o inverso aí da parada, da probabilidade. Você calcular a probabilidade dos elementos de U contidos em A. Não é isso. Quem vai estar contido em quem é o conjunto A, que é o conjunto dos eventos, né? O evento A, está contido no U, que é o nosso universo. Beleza? Bom, vamos adiante. Para calcular a probabilidade de obtermos o valor 8 em dois dados D1 e D2, A e U são respectivamente. Então, aí era uma alternativa que exigia um pouco de cálculo, né? Foi um processo que eu fiz lá no vídeo de pré-aula. Então, não vou me delongar muito, né? Vi que a maioria pisou na bola, né? Não assinalou a alternativa correta. Parabéns aos 7 que assinalaram a alternativa correta, beleza? Então, vocês veem aí que o nosso espaço amostral é a quantidade de elementos do A, né? E o universo é D1 vezes D2. Veja que, no caso, é D1 vezes D2, por quê? Porque nós temos aí um produto cartesiano, certo? Então, cada dado, quando você joga, ele vai formar um par ordenado, beleza? Então, aí você começa a lembrar de muitos conceitos que a gente viu ao longo dessa disciplina. Vocês devem estar lembrados que a gente viu lá no início, quando a gente falou sobre relações, né, pensamento relacional. A gente falou sobre conjuntos, a gente falou sobre as operações conjuntistas, de produto cartesiano, de união de conjuntos, de interseção. E aí vocês estão vendo, né, que nós acabamos utilizando o quê? Um conceito lá de algo que a gente viu para trás, que é o conceito de par ordenado, certo? Então, você olhar para um problema como esse, que é o de arremesso de dados, olhar cada dado como um conjunto A e um conjunto B, e cada combinação como um par ordenado, né, isso melhora muito a capacidade de compreensão do problema e, consequentemente, de modelagem do problema. Gente, muitas vezes, quando você vai trabalhar com a resolução de algum problema matemático, o desafio maior é justamente compreender o problema, né? Enxergar esses detalhes, né? Pô, eu tenho aqui dois dados, então um dado, o D1 e o D2, né? Cada um deles compõe um conjunto de seis valores. Quando eu arremesso os dois dados, eu estou formando o quê? Um par ordenado. Logo, a quantidade de elementos do meu conjunto universo vai ser o produto cartesiano de A e B, ou seja, a quantidade de elementos do dado 1 vezes a quantidade de elementos do dado 2, 6 vezes 6, 36, certo? Então, são essas sutilezas de pensamento, né, que é o que a gente busca numa disciplina como essa, como matemática discreta. Não é só você aprender a usar as fórmulas, a aplicar as fórmulas, né? As fórmulas, se você bem souber utilizar uma calculadora ou escrever algum código em linguagem de programação, você automatiza isso. Mas até você pegar o problema e enxergar esses detalhes, aí são outros 500, beleza? Gente, vamos avançar, que o negócio aqui já está de noitinha, né? Última questão. O evento é um subconjunto do espaço amostral e, portanto, podemos aplicar o conceito de complementar de A, ou seja, esse A com esse apóstrofozinho. Perfeitamente, corretíssima essa sentença, verdadeira. Parabéns aos 10 que acertaram. Então, não esqueçam jamais. Quando a gente fala do espaço amostral, eu estou falando do geral, como disse aqui o nosso amigo Davidson, é o nosso universo. O evento, ele sempre vai constituir um subconjunto desse espaço amostral, certo? Então, algo que acontece ali. Aí, imediatamente, você já vai começar a pensar, pô, então, será que eu posso aplicar o princípio da seleção em alguns problemas de probabilidade? Perfeito. Pode aplicar tranquilamente, porque, de uma forma ou de outra, quando você vai trabalhar com o evento, você está fazendo uma seleção. Tranquilo? Gente, show de bola, né? Gostei aqui dos resultados. Teve aqui duas questões que o formulário já me mostrou que teve um maior índice de erros. Essas duas questões, com certeza, vão compor a última avaliação de vocês, né? Tem duas perguntinhas aqui que o índice de acesso foi mais baixo, né? Bom, são
10h28, vamos para aquele nosso breve intervalinho de 10 minutos. Deixarei vocês com as musiquinhas novamente, certo? E daqui a pouco a gente volta, certo? Parar aqui a gravação. Pessoal que não registrou presença agora, não se preocupa que no segundo tempo registra, tá bom? Dou-lhe uma, dou-lhe três, interrompendo a gravação.